esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Bom dia! Que alegria poder estar com vocês mais uma vez nesta manhã de domingo para juntos louvarmos ao Senhor. Que Jesus abençoe a sua vida, o seu domingo, que nesta manhã você possa louvar ao Senhor conosco, que Jesus possa tomar lugar na sua vida, no seu coração, na sua casa. Então cante conosco esta canção que diz: Jesus, toma o teu lugar na minha vida, na minha família, na minha nação. Junte-se a nós, vamos louvar ao Senhor.
Jesus. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que reina sobre as nossas vidas. Que isso seja uma verdade na sua vida e nas nossas vidas. O Senhor tem estado conosco. A Bíblia fala que nós não teremos uma vida somente fácil, que viveremos momentos difíceis, que passaremos por momentos difíceis. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor vai estar conosco, que o Senhor está perto de nós, que o Senhor caminha conosco enquanto estamos nessa jornada por esta vida aqui, que Ele está conosco. E é isso que nós vamos cantar neste momento, que Ele está conosco, ainda que estejamos passando por momentos difíceis, que Ele não nos abandona. Então confie nessa palavra, nessa promessa do Senhor. O Senhor está com você, ainda que a sua vida esteja difícil. Se te verei rodeado de poder, todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, comigo Nessa vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem
estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Senhor, o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. As irmãs podem cantar conosco nessa música. O meu coração sempre toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Todos juntos mais uma vez. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Amém. A próxima música que vamos cantar é uma música que nós ensinamos à igreja no aniversário dela. Chama-se Eu Vou Construir. Nesse mês da juventude, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Se nós queremos produzir o fruto do Espírito, precisamos estar fundamentados em Cristo. E como nos fundamentar em Cristo? Somente se estivermos fundamentados na palavra dele. É isso que essa música fala. No trecho fala: eu vou construir a minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Essa tem que ser a vida do cristão. Aquele que quer produzir fruto em Cristo, aquele que quer ter o fruto do Espírito Santo na vida, tem que fundamentar a vida na palavra do Senhor. É assim que vamos viver, é assim que vamos ter a mente de Cristo. Então, se você quer produzir o fruto do Espírito, viva a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, fundamente a sua vida em Cristo. Assim você vai ter a vida da forma que agrade ao Senhor. Vamos cantar novamente essa canção. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor,
só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare isso nesse momento, que a sua vida está fundamentada em Cristo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou
confiar somente em Ti. Nós vamos confiar em Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o nosso fundamento. E foi esse mesmo Senhor Jesus que no último versículo de Mateus 28, versículo 20, Ele nos diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vamos orar nesse momento. Nós vamos ter um momento de oração em que nós vamos falar com Deus. Nós vamos dedicar a nossa vida a Ele. Nós vamos falar com Ele que nós queremos continuar fundamentando a nossa vida nele. E nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto você ora, enquanto você pensa em Deus, nós vamos ouvir uma música que fala que nós não estamos sós. Esse mesmo Jesus que falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida, Ele está com você. Ele está cuidando de você. Você não está só. Embora às vezes você possa estar se sentindo só, talvez você é uma pessoa viúva, uma pessoa órfã, uma pessoa solteira, em que os filhos podem ter saído de casa, os pais podem não estar com você, mas o Senhor Jesus jamais te abandona, jamais deixará de estar ao seu lado. Senhor, nós glorificamos ao Teu nome, nós agradecemos a Ti pela palavra do Senhor que nos acalenta o coração. Te agradecemos pela música que nós ouvimos, que nós não estamos sós. Jamais estaremos sós, porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Muitas pessoas nesse momento podem estar cultuando ao Senhor no leito de um hospital, sozinho e com dificuldades na sua vida. Mas ela não está só, porque ela está com o Senhor Jesus. O Senhor está em todos os lugares. Nós agradecemos ao Senhor por essa confiança que o Senhor nos dá, pela certeza que o Senhor nos dá, que jamais estaremos desamparados. Tu és a nossa força, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o dono da nossa vida. Nós Te louvamos, nós engrandecemos ao Teu nome, nós Te exaltamos, no glorioso nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Lucas e Ítalo, que são os missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia falar de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isla e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo pro culto, do clube missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo.
Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que hoje cultuam a Deus conosco. É uma alegria para nós ter você aqui. Nós estamos felizes por já estarmos retomando as atividades de forma presencial. Mas você que ainda não pode estar aqui por conta dos decretos, por conta das situações que temos enfrentado, nós ainda assim nos alegramos porque Deus estende essa forma de cultuarmos a Ele por meio das mídias. Então nós louvamos a Deus por isso, e você que hoje recebe esse conteúdo, que a graça e a paz do nosso Senhor possa invadir o seu coração e abençoá-lo ricamente. Bom, hoje nós continuaremos falando acerca do amor de Deus, é o tema que temos trabalhado ao longo desse tempo em que estamos estudando a primeira carta de João, baseados na nossa campanha de missões. E hoje nós continuaremos dando sequência a essa temática. Bom, ao longo da carta de 1 João, que é a carta que nós estamos estudando, nós percebemos que João, o apóstolo João, ele incentiva os seus leitores a descansarem na certeza de terem nascido de novo, de terem sido restaurados e agora serem filhos de Deus. Eles agora pertencem a Cristo. E essa nova vida, ela naturalmente traz marcas ao longo da trajetória. E pensar sobre essas marcas é algo muito importante, é o que faremos hoje aqui. E ao longo da carta de 1 João, nós somos capazes de perceber alguns motivos bem explícitos pelos quais João escreve para os seus leitores. Ele deixa bem claro alguns desses motivos. E é bom nós nos atentarmos a esses motivos, porque eles nos ajudam a compreender o foco do que João quer trazer para os cristãos que ali leram a carta e nós que também lemos a carta nos tempos atuais. Bom, por exemplo, João ele tem a intenção de levar os irmãos a experimentarem uma alegria completa. Ele diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 4, estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, tudo que ele tem escrito é para que essa alegria ela seja plena. João diz também que a intenção de escrever é para que os leitores não fossem enganados, para que os cristãos não fossem enganados por meio dos ensinos dos falsos mestres. Ele diz lá em 1 João 2, 26, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então ele está preocupado com esses falsos ensinos. Ele também escreve para que tenhamos certeza da vida eterna. Ele diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 13, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Bom, há outros motivos, mas para a nossa temática de hoje eu queria me ater ao que João escreve no capítulo 2, versículo 1. Hoje, em especial, nós vamos nos ater a esse tópico. João fala sobre uma vida que permanece no amor divino, que nos mantém longe do pecado e, consequentemente, firmados nos mandamentos de Deus. Por essa razão, nossa mensagem tem como título Permanecendo no Amor de Deus. E para entendermos mais sobre esse tema, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias ou a acessarem no texto que se encontra em 1 João, capítulo 2. Nós leremos dos versos 1 até o verso 6. Do verso 1 até o verso 6, 1 João 2. A Bíblia nos diz assim, eu estou lendo na versão King James, e a Bíblia, nessa versão, diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo,
o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos pecados apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Ora, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ilumina, Pai, as nossas mentes, que o Teu Santo Espírito possa nos capacitar a entender as Tuas verdades, Deus, a entender o que o Senhor tem a nos ensinar e como o Senhor quer transformar as nossas vidas para que cada vez mais sejamos a imagem de Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, nos ajude a prestar esse culto nesse momento, através da pregação dessa palavra, Deus, e da assimilação também dessa mensagem. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, baseados nesse texto, como nós podemos, então, permanecer nesse amor de Deus? Esse amor de Deus que nos convida a caminhar com Ele e a servi-lo de todo o nosso coração. Baseados nesse texto, nós percebemos, uma das coisas que nós podemos tirar a partir desse texto, é que nós permanecemos no amor de Deus quando nós nos afastamos do pecado. Nós permanecemos no amor de Deus quando nos afastamos do pecado. Vamos ao primeiro versículo do capítulo 2, nós temos aqui João dizendo, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ora, que coisas são essas? Para que entendamos essa parte, é importante nós nos atermos ao que João fala nos versos anteriores do capítulo 1. O apóstolo está reforçando que se Deus é luz, e ele fala isso no capítulo 1, se Deus é luz, aqueles que o seguem precisam caminhar na luz, se afastando das trevas. E uma das evidências acerca do andar na luz é sermos conscientes acerca da nossa condição. O pecado é uma realidade, nós precisamos nos afastar dele. Na época que João escreve, há o início do que mais tarde foi chamado de gnosticismo, e essa ideia, ela prezava por um conhecimento, e esse conhecimento intelectual que era totalmente desconectado com a vida prática. E essas verdades que eram assimiladas era uma maneira pela qual as pessoas usavam, inclusive para oprimirem umas às outras. E muitos desses que se encaminhavam por meio dessa doutrina pensavam que as atitudes que cometiam não tinham importância, pois eles tinham um conhecimento intelectual bem estabelecido. Vejam só, então eles agiam de uma maneira, embora aquilo que falassem na mente fosse totalmente contraditório àquilo que expressavam em suas ações. João então os corrige e diz que se eles estão dizendo que não têm pecado, mas andam nas trevas, eles são mentirosos. Eles precisam ter em mente a condição do pecado e a existência dele. Por essa razão, não seria correto ignorar o pecado e dizer que não há pecado algum, e dizer que o pecado ainda não gera certa influência. Se assim fizermos, enganamos-nos a nós mesmos e fazemos Deus de mentiroso. E diante disso, porque após falar isso, João diz, não pequeis. É bem provável que, só antes de lermos o capítulo 2, o versículo 1, baseado nas falas de João, quando ele diz, por exemplo, no versículo 10 do capítulo 1, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Poderíamos pensar, peraí, então se eu disser que não peco, eu estou fazendo Deus de mentiroso, então eu posso pecar livremente? Eu posso pecar abertamente? Não há nenhum problema quanto ao pecado? João, então, percebendo que essa poderia ser uma contradição gerada na mente dos fiéis, ele diz no capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis. Não pequeis. João corrige esse possível equívoco, dizendo não pequeis, porque o pecado ele acarreta muitos danos à vida cristã, à vida de todas as pessoas.
Porque o pecado, como a própria Bíblia nos diz, ele nos afasta de Deus. O pecado, a Bíblia também dá testemunho disso no livro de Romanos, o pecado nos conduz à morte. O pecado é capaz, e aqui dizendo especialmente para nós enquanto cristãos, o pecado é capaz de roubar a nossa alegria da salvação. Já parou para pensar nisso, meu irmão e minha irmã? O perigo de termos roubado de nós a alegria da nossa salvação? Essa salvação que nos conecta à esperança da glória. E essa esperança, ela modifica o nosso presente. Se nós não nos alegramos com as promessas que Deus deixou registradas nas Escrituras, nós corremos o sério risco de tentarmos encontrar alegria em outros prazeres desse mundo. Prazeres momentâneos. Esse mundo, ele não é capaz de nos dar esses prazeres. E a culpa nem é dele. Ele apenas sinaliza. Diante de todos esses prazeres momentâneos que vivemos, isso deveria nos fazer pensar o quanto nós precisamos de um prazer eterno. E esse prazer eterno só é encontrado em Cristo. Portanto, João incentiva os irmãos a não caírem nessa contradição. Filhinhos, não pequeis. A vida no pecado não é uma vida que Cristo deseja que vivamos. Para que permaneçamos nesse amor de Deus, é importante que nos afastemos do pecado. Bom, como o texto se desenvolve, podemos perceber então outras maneiras de permanecermos no amor de Deus. E a segunda parte que eu queria trazer com os irmãos é que permanecemos no amor quando cremos na pessoa de Cristo e na sua obra. E aqui nós vamos voltar novamente para o versículo 1, dar sequência nele e terminarmos no versículo 2. O texto diz assim: não pequeis, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se porventura algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Compreender a pessoa de Cristo é algo muito importante para nós entendermos a nossa missão enquanto cristãos, entendermos o que a palavra de Deus nos ensina. Aqui nós temos pelo menos 3 características que João descreve acerca de Jesus. Ele é o advogado, ele é o justo e ele é a propiciação. João diz isso nesses 2 versículos. E entender isso é muito importante. O texto que ele usa, a palavra que ele usa para advogado, é a mesma que nós encontramos lá em João 14, 26, quando o próprio apóstolo João faz menção ao Espírito Santo, o Paráclito. Essa palavra é empregada fazendo menção sim ao Espírito Santo, e o seu significado essencial é de alguém chamado para estar ao lado. Era usado frequentemente nos tribunais com relação a advogados de defesa ou de outros chamados a dar assistência, como por exemplo, para dar depoimento. Ele é o nosso advogado. E por estar junto ao Pai, ele presta depoimento. Esse depoimento assegurando que nós, pelo sacrifício dele, somos justos, aceitos diante do Pai. Nós precisamos entender isso. Porque se somos aceitos diante do Pai, nós não precisamos tentar buscar essa aceitação em outras partes desse mundo, essa aceitação que visa dar significado a quem nós somos. Nós não precisamos, porque Cristo é o nosso advogado, é quem nos defende. Mas João diz mais. João diz que ele é o justo. Por nossas próprias ações, nós seríamos incapazes de nos aproximar de Deus. Então, era necessário que ele fosse totalmente justo. Cristo fosse justo. E por conta da justiça dele, nós podemos descansar. É interessante nós pensarmos na justiça de Deus, porque nós poderíamos imaginar, mas qual é a garantia de que Deus não vai mudar de ideia? De que ele disse que me perdoaria? A justiça de Deus assegura que as promessas que ele fez serão cumpridas, porque ele é justo. Ele é um Pai justo, verdadeiro, fiel. Nisso podemos confiar. Jesus Cristo, o justo, é a garantia de que podemos descansar na salvação em Cristo. E João diz mais também.
ele diz que Cristo é a propiciação. E é interessante quando nós falamos sobre propiciação, nós nos lembrarmos lá do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, ele oferecia um sacrifício, e esse sacrifício, levado ali em oferta a um pecado, ele tornava o povo e o próprio sumo sacerdote propício a Deus. Ou seja, Deus se fazia propício a essas pessoas, Deus então as aceitava. Era uma oferta satisfatória, que satisfazia as exigências. No entanto, essa satisfação, como Hebreus vai nos ensinar, era uma satisfação provisória. Ela não era plena. Nós vemos no texto que Cristo, ele não é apenas o propiciador, quem leva a oferta diante do Pai, mas ele é a própria propiciação. Ele é a própria oferta que satisfaz essas exigências e nos torna, então, aceitáveis diante de Deus. Ele é a propiciação. Por que é importante nós refletirmos sobre isso, meus irmãos? Porque nós precisamos manter isso em nossa mente quando as acusações vierem, quando o nosso coração nos acusar, nos lembrarmos do que Cristo fez, de quem Ele é. Tudo o que Ele é, a pessoa dele, refletir sobre o caráter de Cristo, é fundamental para que a gente possa descansar das promessas que o próprio Senhor Deus nos deixou registradas nas Escrituras. Permanecemos no amor de Deus quando refletimos sobre quem Jesus é e sobre a obra dele. Bom, como mais o texto nos ensina a permanecer nesse amor de Deus? Nós permanecemos quando nos relacionamos com Deus. Permanecemos quando nos relacionamos com Deus. Agora vamos para o versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Guardar o mandamento como evidência, João está aqui nos trazendo essa evidência de guardar o mandamento como prova de que nós conhecemos a Deus. E ele repete isso no Evangelho. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Fazendo aí a menção às falas do próprio Jesus lá em João 14, versículo 21. Permanecer está ligado a guardar esses mandamentos. É interessante que quando nós entendemos essa questão do relacionamento, relacionamento nos conecta ao conhecer a Deus. E conhecer a Deus é algo que parte da nossa compreensão, já falado anteriormente, daquilo que o próprio Senhor Jesus é e a sua obra, aquilo que ele fez. É interessante nós pensarmos que, às vezes nós pensamos que para crermos em Deus, para o compreendermos plenamente, é essencial que a gente compreenda tudo que Deus faz, tudo que Ele é. E, embora a Bíblia nos mostre algumas coisas e revele aquilo que é necessário para que o conheçamos, há ações de Deus que nós não somos capazes de compreender, mas nós descansamos e confiamos. Mas muitas vezes, e há um discurso também no mundo de que as pessoas não se relacionam com Deus, não creem em Deus, pois são incapazes de compreender algumas coisas que Ele faz. E é interessante porque nós usamos essa analogia para a nossa relação com Deus, mas nós não fazemos isso na nossa relação com nós mesmos e com o nosso próximo. Eu quero exemplificar isso. Quando nós dizemos, por exemplo, eu conheço fulano, o que estamos dizendo, no final das contas, é que sabemos algumas coisas que são suficientes para gerar um relacionamento. Então, talvez você saiba o gosto musical da pessoa, você saiba aquilo que ela gosta de comer, você sabe aquilo que ela gosta, aquilo que ela prefere, aquilo que ela não prefere. Então, esse é um tipo de relacionamento, de conhecimento. No entanto, nós não sabemos de tudo. Mas mesmo sem sabermos de tudo sobre aquela pessoa, nós podemos nos relacionar. Na medida em que nos relacionamos, e aí que talvez está o grande segredo, é na medida que nós nos relacionamos, nós conhecemos melhor os que estão ao nosso redor. Percebemos que o conhecimento pleno não é a condição para dar início ao relacionamento, mas vamos conhecer mais à medida que iniciarmos o relacionamento. É assim também com as nossas vidas. Talvez você diga, meu irmão e minha irmã, mas eu me conheço muito bem.
Mas talvez você se assuste com algumas atitudes ou falas que você tem e você pense, eu não sabia que eu fazia isso, eu não sabia que eu pensava dessa maneira. Nós percebemos então que com a medida do tempo nós estamos nos conhecendo ainda mais. Mas isso não impede que nos relacionemos com nós mesmos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Perceba, meu irmão, que o relacionamento é o que nos conecta a conhecer. Então, antes de pensarmos, eu precisaria definir Deus, do início ao fim, entender tudo o que Ele faz. O convite que Ele nos faz inicialmente é para que possamos crer nele, descansarmos nele. E à medida que crermos, nós o conheceremos melhor. Parte do relacionamento. E esse relacionamento está conectado a estudar a palavra. Esse relacionamento está conectado a guardar os mandamentos. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E os mandamentos pedem para que nós possamos confiar em Deus acima de todas as coisas. Inclusive da nossa tendência, do nosso orgulho de querer saber tudo. Deus reina, inclusive, sobre as nossas preferências, sobre as nossas condições, as condições que nós estabelecemos. Se os mandamentos pedem para que nós, inicialmente, possamos crer em Deus, nós demonstramos que conhecemos a Deus, nos relacionamos com Ele, quando descansamos e cremos nele de todo o nosso coração. Relacionamento está ligado a guardar os mandamentos, e não necessariamente em compreender todas as coisas para que assim a gente consiga limitar a Deus e fazer com que Ele haja dentro dos padrões que nós estabelecemos. Bom, João continua e diz lá no versículo 4 e 5, e aqui a gente vai para o nosso próximo tópico, nós permanecemos no amor de Deus quando agimos em verdade. Versículo 4, mas qualquer que guarda a palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. Na verdade, eu li o versículo 5. Agora sim, 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Olha que interessante que João está nos dizendo, meus irmãos, que a verdade ela está conectada com uma expressão. Quando nós dizemos uma coisa, mas agimos de forma contrária, nós somos reconhecidos biblicamente como mentirosos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. A mentira é muito mais sutil do que nós imaginamos. E a mentira está conectada, assim, a essa falta de expressividade das nossas ações. Portanto, precisamos compreender isso se estamos agindo de forma mentirosa, quer seja estando aqui na igreja, quer seja estando em nossos lares, em nosso trabalho. Não podemos agir como mentirosos. Essa verdade está conectada a expressar o meu conhecimento mental às minhas ações. Compartilhar isso naquilo que eu faço em minhas ações. Finalmente, meus irmãos, o tópico que João coloca aqui no versículo 6, finalizando essa nossa parte, diz, permanecemos no amor de Deus quando andamos como Cristo andou. E o versículo 6 nos ajuda com essa compreensão. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo, deve andar como Cristo andou. A pergunta, talvez, que nós deveríamos fazer mais em nossa jornada é não necessariamente o que Jesus faria, mas o que ele fez. E, embora pareça a mesma coisa, mas o faria muitas vezes pode nos levar a um subjetivismo. Algo muito no campo das ideias e que pode nos levar a, ao invés de olharmos inicialmente para as Escrituras, a olharmos para outros locais. O que Jesus faria? E a gente tenta ver isso por meio de outros conteúdos, por meio de uma pessoa, e não que nós não possamos compreender o que Jesus fez pelo exemplo das pessoas, pelo ensino de uma universidade, mas
é a palavra de Deus que testemunha sobre Jesus Cristo. E a palavra de Deus registra o que Jesus fez. Já está descrito, já está colocado, já está ensinado. Essa reflexão no passado é para que nós firmemos a nossa fé. Ele já fez. E aquilo que ele já fez é algo que nós precisamos fazer. Paulo, ao orientar Timóteo, na segunda carta que ele escreve, ele diz assim, lá no versículo 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que fostes assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. E que desde criança sabe as escrituras sagradas que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. São as escrituras que são capazes de nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Porque ela aponta para aquilo que Jesus fez. Mostra a obra dele, mostra quem ele é e mostra aquilo que ele deseja que façamos. A Bíblia nos registra isso. Por isso é muito importante nós olharmos para João nessa última parte do versículo 6. Aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou. E o que Jesus fez? Muitas vezes a gente tenta criar desculpas, mas a palavra de Deus ela nos registra aquilo que Jesus fez. E talvez a nossa dificuldade seja nos curvarmos àquilo que ele fez e assim nos submetermos à sua vontade. E muitas vezes a gente coloca uma condição mais subjetiva para dar vazão aos nossos pecados, para encontrarmos uma justificativa para nos mantermos distantes de Deus, numa vida totalmente afastada dele. Quem o conhece deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Assim nós permanecemos nesse amor. Assim nós compartilhamos esse amor. Assim esse amor é expressado através das nossas vidas e das nossas falas. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Ajuda-nos, Deus, a permanecer no Teu amor. E ajuda-nos, Pai, a andarmos como Jesus Cristo andou. Ajuda-nos, Deus, a não negligenciarmos, Pai, a Tua palavra, para que assim não sejamos mentirosos, Pai. Porque se Jesus é o caminho, a verdade, nós precisamos espelhar essa verdade. Se Ele é a luz, nós precisamos expressar essa luz. Deus, nos ajude. Nos ajude porque muitas vezes nós somos falhos. Como o texto bíblico aqui nos ensina, Pai, o pecado pode em algum momento, Pai, bater a porta e nós cedermos, mas nós clamamos a Ti para que o Senhor nos ensine a nos afastarmos da vida do pecado, Pai, e Ele não nos domine, e assim nós sejamos dependentes somente de Ti, Pai. E Ele assegura, Pai, a nossa justificação diante de Ti, porque Ele é a nossa propiciação, é Ele que nos torna aceitos diante de Ti. Ele é o nosso advogado, Ele é o justo. E é baseado na justiça dEle, na palavra dEle que nós confiamos. Ajuda-nos, Pai, como igreja, a caminhar dessa maneira e a expressar esse amor em nossas atitudes, em nossas famílias, no nosso dia a dia, em nosso trabalho. Ajuda-nos, Senhor, porque nós carecemos de Ti. Recebe essa nossa oração, nós a fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que essa palavra possa frutificar na sua vida e o fruto da sua vida possa gerar frutos também na vida das pessoas que estão ao seu redor. Tenha um ótimo dia e um bom resto de domingo.
Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da Glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da Glória, reina. Entronizado nos louvores do